Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia ontem e mais uma vez aqui com vocês, sempre pedindo para deixarem o like, para compartilharem o vídeo e deixar os seus comentários. Isso é muito importante para a relevância desse nosso trabalho, porque atualmente o mundo está focado em outros assuntos, quando na verdade, neste momento, nós deveríamos estar mais focados naquilo que Jesus vem nos trazendo como ensinamentos primordiais para que nós possamos nos elevar. Todos nós queremos morar, viver num lugar melhor. E nós estamos chegando nesse momento onde nós poderemos nos mudar para este lugar. E é por isso que nessa sequência, eu venho trazendo todos esses ensinamentos na sequência, de determinado tempo para cá, justamente para nós não perdermos o fio da meada desses ensinamentos. Por exemplo, hoje, Jesus vai nos propor uma reflexão muito interessante, porque ele vai nos dizer assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedem, ou que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. É bem razoável quando Jesus nos chama dentro desse patamar em que nós nos encontramos, e ele nos coloca um conhecimento de que nós, embora ainda com muitas imperfeições, nós temos sim, nós temos qualidade, nós temos já virtudes conquistadas, porque ele diz que qual é o homem que o filho, pedindo pão, vai lhe dar uma pedra? Essa pergunta, Jesus já também traz a afirmativa de que nós já temos a bondade, porque nós não vamos negar o pão. O pão é o alimento. Então, jamais negaremos, quando ele diz isso ao nosso filho, aquele, que é a nossa responsabilidade diante do universo. E daí, continua Jesus, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Jesus vai usar, dois tipos de animais bem interessantes. Ele usa o peixe, que serve de alimento, e usa a serpente, que é bem ao contrário do alimento, A serpente é peçonhenta, muitas vezes, dependendo da sua família, ela é fatal, a sua picada, e jamais, então, um pai dará ao filho que pede peixe, lhe dará uma serpente. Vai dar sempre o melhor. Então, nesses dois versículos, Jesus vem trazendo aquilo que nós temos de bondade, aquilo que nós já conquistamos. Nós fazemos o bem naturalmente. E quando ele diz, se vós, pois, sendo maus, não é no sentido de mal, do mal assim, na acepção da palavra, se nós que não temos o conhecimento, que ainda não temos o nosso discernimento, se nós, mesmo nesse patamar em que nós estamos, nesse degrau da evolução, nós sabemos já fazermos coisas boas aos nossos filhos. Aí ele pergunta, quanto mais o vosso Pai que está no céu, que ele fala que dará bens a todos aqueles que pedirem, que são seus filhos. Então, esse Pai que está no céu, ele está pronto para nos dar tudo aquilo que pedimos,
Mas lembrando, aqui quando Jesus fala pão, ele está falando do pão da vida, que ele vai falar mais na frente. O pão da vida. Ele vai, e quando ele diz também, né, que quando pede o peixe e qual, né, o pai daria uma serpente, ele também está falando, né, daquilo que vem para nutrir, fortalecer, ao contrário, né, daquilo que seria tóxico, que seria venenoso. Então, nesses 2 versículos, nós vamos perceber que esse pai, que é responsável por nós, que responde por nós e que está sempre nos enxergando, ele vai nos trazer, sim, o pão, que é o conhecimento, é o alimento espiritual, e também o peixe, que vai nos trazer também a substância, né, daquilo que nós precisamos para desenvolver. Nós já trilhamos várias vezes estradas, nós já aprendemos muitas coisas, hoje nós já sinalizamos sim que nós somos seres capazes de amar até o desconhecido, de amar até aquele que nós achamos que, né, não tem laços conosco, porque nós já aprendemos ou já tivemos o desenvolvimento de vários laços afetivos, e isso é muito interessante. Então, esse pai que nos assiste, que eu disse que é o responsável por nós, ele também vem trazendo, né, para nós uma segurança em relação a essa nossa caminhada de desenvolvimento no bem. Nós podemos proporcionar também, através das nossas ações, através do nosso comportamento, nós também podemos oferecer pão e peixe, e não pedra e serpente. Então, nós vamos fazer essa separação. Todas as vezes que nós oferecemos pedra ou serpente, ou os 2 juntos num combo, nós estamos realmente nos afastando anos-luz desse Pai que está no céu e que nos permite e nos dá todas as provisões para que nós possamos o quê? Galgarmos cada vez mais, ou então, usando uma linguagem, crescermos saudáveis, crescermos com conhecimento, sabedoria, entendendo exatamente o que é virtude e como nós podemos conquistar essas virtudes. E nós não podemos fazer algo apenas no exterior, nós temos que fazer de dentro para fora. Nós temos que fazer aquilo que realmente Jesus preconizou. E aí, quando Jesus fala assim, portanto, tudo o que quereis que vos façam, façam também vocês. E aqui é uma sentença. É uma sentença, eu digo, se nós queremos o bem para nós, nós devemos fazer o bem para o nosso semelhante. Nós vamos descobrir mais cedo ou mais tarde que nós não conseguiremos sermos livres e sermos plenamente felizes se nós não vivermos assim numa coletividade, sabendo que é importante a felicidade do outro, para mim a felicidade também. E Jesus vai falar que essa orientação ou esse mandamento é algo muito antigo, porque está dentro das leis lá atrás, né? Quando eu falo lei, o pessoal já acha que é o decálogo, eu já falei que não, né? Lei eram os ensinamentos.
esses ensinamentos que também os profetas vieram trazer. Então Jesus ele vai fazer o link com aquilo porque os profetas vieram. Então todos os profetas que vieram, eles vieram trazendo uma palavra, eles vieram gritando aquilo que estava sendo errado. E muitas vezes nós poderemos até sentir falta dessas vozes proféticas para que nós, né, possamos nos equilibrar dentro desse nosso aprendizado. Por que tinha tantos profetas antes e agora não existem mais? As profecias existem, sim, todas elas são muito claras. Se nós queremos partilhar ou participar do melhor, nós também temos que dar o nosso melhor. E nós não fazemos isso de uma forma obrigatória, porque a partir do momento em que nós abrimos nossos corações, a partir do momento em que nós permitimos essa enxurrada, né, de luz, de ensinamentos que nos trazem a luz, o bem-estar e a confiança, então nós automaticamente nós estamos nos modificando, alterando assim todo o nosso entorno. Porque quando nós estamos dentro desses princípios que Jesus nos trouxe, nós estaremos sim dentro da lei. Essa lei é muito antiga, gente, é muito mais antiga que o Decálogo. Porque antes de Moisés já havia essa promulgação de fazer ao outro aquilo que queremos que nos façam. Então, essa orientação, ela é bem antiga. Ah, mas está escrito aonde? Na Gênesis, né, depois da criação, como é descrito, né? Não, está escrito em outros documentos e que, por comodidade talvez, ou então por falta de acesso a essas informações, nós não temos esse conhecimento. Mas tudo indica que futuramente isso será muito bem esclarecido, porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa jornada e faz parte principalmente, né, dessa jornada e daquilo que nos aguarda no futuro. E quando nós falamos assim, fica meio soa, né, um pouco futuro. É o futuro numa condição bem melhor. Porque para isso que nós fomos criados, é para isso que nós estamos aqui. Então isso também está, né, dentro dessa lei, e nós estamos dentro dessa lei há muito mais tempo do que, evidentemente, o tempo de Moisés, né? E como eu estava falando, os profetas, eles vieram dando aquele alerta no momento em que, principalmente aqueles que vieram, né, já com as orientações, que vieram já com recomendações e alguns até com missões, e se transviaram, se perderam. Então os profetas falavam que não era o caminho e que, evidentemente, quando você entra na contramão daquilo que é colocado, daquilo que é o certo, evidentemente haverá o sofrimento, haverá também, né, a perdição, porque desvio de rota. Desvio de rota é aventura, digamos que, assim, nós temos uma estrada segura e de repente nos debandamos para entrar numa mata fechada e se escurece, nós vamos nos perder e nessa situação será difícil para nós nos localizarmos e retornarmos então a essa estrada bem pavimentada, essa estrada que
é a estrada que Jesus nos traz. E os profetas se calaram, esses profetas que Jesus diz, se calaram há aproximadamente 400 anos antes da chegada de Jesus aqui no plano físico. Por quê? Porque com a vinda de Jesus não haveria assim a necessidade da ida da fala dos profetas, porque Jesus deixou muito bem orientado, muito bem direcionado aquilo que nós precisamos. Só que, novamente, nós resolvemos sair dessa larga rodovia bem pavimentada, bem iluminada, e nos embrenhamos na mata. E ali permanecemos, às vezes algum tempo, às vezes um longo tempo. Então nós temos que tirar desses ensinamentos que nós temos uma parte muito boa em nós. Mas nós temos que principalmente prezar e fazer o melhor que nós podemos dentro do bem. Porque nós temos que fazer o que nós queremos que nos façam. E isso em todos os sentidos. É muito difícil, porque hoje nós entramos dentro de um trem lotado, nós não vamos encontrar todos pensando da mesma forma. Nós encontraremos pessoas que vão te empurrar para sentar num lugar. E que vão querer passar na tua frente porque são afobadas, porque não têm o discernimento. Então é aí que Jesus fala, se vós, pois, sendo maus. Então esse é o mal ainda que uma parte da humanidade ainda manifesta. Até aqueles que já estão mais vigilantes, aqueles que já estão mais com o olhar de ver, de vez em quando dá uma escorregadela, né? Então nós também podemos, dentro desse critério exposto por Jesus, nós temos sim a capacidade de fazer o bem e realizar, né, não só a nossa melhora, mas como a melhora de pessoas que nos cercam. Porque sempre eu digo, quando um se transforma e tem esse comportamento, né, para fora, para o exterior, ele vai transformar outras pessoas. Isso é inevitável, é matemático. Então, que tal nós analisarmos isso? Que nós temos já a bondade, mas ainda, às vezes, persistimos em sermos rudes, em sermos explosivos, ressentidos e assim, descontentes com os que nos cercam. Porque quando nós temos a nossa elevação, o outro nós vamos entender que o outro vai responder por ele, né? Então, nós temos que entender isso e perceber que a nossa jornada é de aprendizado e de constante desenvolvimento dentro das palavras de Jesus. Então, para essa semana, é essa a nossa reflexão. Agradeço a todos vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima.